Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quinta-feira, 8 de maio. Ontem tivemos Laú e Estudiantes com vitória argentina por 3-0, placar construído na primeira etapa, fizemos o react aqui, acompanhando o desenrolar desse confronto. E com isso, o Estudiantes chegou a 9 pontos, Laú com 7, Botafogo com 6. O Glorioso depende só das próprias forças. E olha, que bom que venceu o cara bobo, porque se tivesse terminado empatado, o Botafogo estaria no fio da navalha para conseguir a vaga para as oitavas de final da competição continental. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa situação no grupo e o que pode acontecer nas duas últimas rodadas. Só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. De saída eu peço aqui por gentileza que você deixe o seu like, isso é muito importante. O YouTube funciona dessa maneira, mais torcedores passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai nos ajudar a chegar à marca dos 60 mil inscritos, que é um objetivo que a gente tem aqui no canal até o fim desse mês de maio, que a gente possa conseguir, claro, com a ajuda de vocês. Destacando que, como hoje é quinta-feira, programação completaça, 4 conteúdos ao longo do dia, e você, claro, é nosso convidado para poder acompanhar todas as novidades do Glorioso por aqui. Dito isso, vamos em frente. Olha, o Botafogo, na terça-feira, contra o cara bobo, tem que levantar as mãos para o céu, especialmente falando da figura do Renato Paiva em relação à partida do Cuiabano. São Cuiabano. Nessa altura do campeonato, eu espero que o treinador já tenha acendido a sua vela, feito ali seu agradecimento, porque não fosse São Cuiabano arriscar aquele chute no primeiro tempo. O goleiro acaba falhando, o Vitinho também, que acompanhou a jogada, faz um belo gol, né? Um totozinho por cima. Na segunda etapa, já no final, no momento derradeiro do jogo, o Alan encontrando o Cuiabano, faz um giro, finaliza forte, faz o gol. E esses 3 pontos absolutamente essenciais, fundamentais, para a gente poder seguir vivo na competição. Se o Botafogo não tivesse vencido, se a gente tivesse empatado, porque pedimos para acontecer isso, fizemos muita força para não vencer o confronto, estaríamos agora com 4 pontos contra 7 da Laú e 9 do Estudiantes. E nos critérios de desempate, a gente estaria realmente por um fio, irmão. Aquela linhazinha muito frágil, mas que bom que a gente conseguiu os 3 pontos. Dessa maneira, com 2 vitórias simples, 1-0 contra o Estudiantes e 1-0 contra a Laú, o Botafogo chega a 12 e vai para as oitavas de final. Vitor, quais são os critérios de desempate? Esse é um ponto importante aqui nessa história. Claro, o primeiro objetivo é ficar com mais pontos do que os outros, mas se eventualmente você acabar ficando empatado ali no número de pontos, o primeiro critério de desempate é saldo de gols. Com esse 3-0 que o Estudiantes fez para cima da Laú, você pode imaginar que os argentinos deram um passo gigantesco. O Estudiantes que na última rodada vai enfrentar na Argentina o cara bobo. Então, já que eles estão com 9, imaginando aí uma derrota para o Botafogo, que assim seja, que São Nilton Santos ilumine os nossos caminhos, a gente pode considerar que os argentinos vão chegar a 12. A Laú, na próxima rodada, joga contra o cara bobo no Chile, lá em Santiago. Dá para imaginar uma vitória jogando nos seus domínios. Então iria a 10 pontos. O Botafogo obrigatoriamente precisa vencer o Estudiantes. Não dá para pensar em outro cenário para chegar a 9 pontos. Aí você vai ter a seguinte situação. Laú com 10, Estudiantes com 9 e Botafogo com 9. E aí a gente vai para a última e derradeira rodada, dependendo, mais uma vez, conforme eu disse, de uma vitória simples. Ficar em primeiro no grupo, pouco provável. A gente teria que tirar o saldo do Estudiantes, teria que conseguir aí fazer um bom número de gols, até porque o terceiro critério de desempate, que é gols marcados fora, o Botafogo fica atrás das 2 equipes. O Estudiantes, nesse momento, lidera esse quesito com larga folga, e aí a Laú vem logo atrás, porque, afinal de contas, fez 2 gols contra o Estudiantes na Argentina e 1 contra o cara bobo na Venezuela. O Botafogo, por sua vez, que não joga mais fora de casa, que bom, diga-se, só fez aqueles 2 gols contra o cara bobo. Não balançou as redes nem dos chilenos, nem dos argentinos.
Depender só das próprias forças é sempre o melhor dos cenários. Ainda mais quando você tem esses confrontos diretos. E aí, minha gente, é o seguinte. Eu sei que o trabalho do Renato Paiva não é bom. Longe disso, inclusive. Já falei aqui. São 12 jogos sob o comando do treinador. A gente teve a goleada para cima do Capital, mais Brasileiro e Copa Libertadores. Nesses 12 jogos, jogar bem mesmo, assim, que você pode falar, o jogo como um todo foi bom. A gente fala do Palmeiras e do Fluminense. O entorno disso é uma série de partidas muito aquém daquilo que deveria ser. A gente pode destacar ainda o segundo tempo contra o Juventude, o segundo tempo ali contra o Capital, que a gente deslancha e faz 3-0. Mas, no geral, o Botafogo não vem jogando absolutamente nada. Vive de momentos isolados. Ah, você pode destacar ofensivamente também contra o São Paulo, porque defensivamente foi uma água, uma coisa assim tenebrosa, parecia um time pré-mirim. Tamanha infantilidade na hora de sofrer os gols. E ainda tem que levantar as mãos para o céu, porque naquele dia a gente só saiu com empate, porque quando estava 2-1 para o São Paulo, o André Silva perdeu um gol dentro da grande área porque ele furou. Ainda teve isso. O São Paulo, quando estava na frente do placar, poderia ter matado o confronto, mas não o fez e o Botafogo conseguiu empatar no fim das contas. Mas voltando aqui para a Copa Libertadores. Eu sei que o Renato Paiva não faz um bom trabalho, conforme eu disse, longe disso, mas, irmão, de verdade, a gente precisa estar no estádio Newton Santos contra os argentinos e contra os chilenos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Que tenhamos 35, 37 mil alvinegros empurrando a equipe. Por quê? Mesmo que o trabalho do Paiva seja ruim, para não falar outros adjetivos, jogando em casa, jogando no Newton Santos, o Botafogo do Paiva, ele venceu o Juventude por 2-0, ele venceu o Carabobo por 2-0, ele venceu o Fluminense por 2-0, ele venceu o Capital por 4-0 e empatou com o São Paulo por 2-2. Então, em 4 confrontos, nós não fomos vazados, não que não tenhamos dado oportunidade, porque demos, mas o que interessa é, não fomos vazados e fizemos os gols. Então, mesmo sob o comando do Renato Paiva, jogando nos nossos domínios, diante dos nossos, e olha que nem foi com estádios lotados, nós conseguimos os resultados. Somente em um jogo não, que foi contra o São Paulo. E a gente precisa fazer a nossa parte, irmão. Ah, o Renato Paiva, eu não gosto dele, que não sei o quê. Eu sei que você não gosta do Renato Paiva. A minoria da minoria vai falar que ainda tem alguma esperança real de que o treinador consiga fazer esse time evoluir. Mas é pelo Botafogo, é por essa estrela solitária aqui, ó. É pela nossa grande paixão que a gente tem que estar no estádio contra os Estudiantes. E até agora, nós não tivemos nenhuma parcial que o Botafogo soltou e mostrando, ó, a torcida tá chegando junto. Até agora, nada. E a gente precisa mostrar a nossa força. Nós somos os atuais campeões da América e do Brasil, mesmo que não estejamos mostrando isso. É bom que se diga. Mas quem detém o pet dourado aqui no peito, ó, no jogo contra os Estudiantes, somos nós. Então que a gente possa estar presente pelo Botafogo. E que no fim do confronto, se você quiser se manifestar contrário ao Paiva, que você o faça. Mas você vai estar lá dentro do estádio. Nós dependemos só das nossas forças. E quando você depende só de si, é o melhor dos mundos. Apesar da gente não estar jogando, na maioria das vezes, nada. Mas o momento de decidir é agora. Vai deixar para lamentar? Pô, de repente, né, se a gente tivesse criado uma atmosfera de grande decisão, quem sabe? O momento é agora. O momento verdadeiramente é agora. Se a gente empatar com Estudiantes, vamos considerar esse cenário, o Botafogo vai estar, não matematicamente, mas vai estar praticamente eliminado. Quer dizer, se a gente empatar com Estudiantes, a gente vai a 7, a gente poderia alcançar ainda a Laú, que chegaria a 10, e aí seria uma questão dos critérios de desempate. E claro, vou trazer aqui, o Estudiantes eu vou desconsiderar, tá? Porque se a gente empata com Estudiantes, aí esquece, o Estudiantes vai chegar ali aos seus 13 pontos e acabou, né? A gente não tem como alcançar os argentinos. Seria uma briga direta com a Laú.
E os critérios de desempate nesse momento, eles estão da seguinte maneira, ó. A Laú tem 4 gols marcados, o Botafogo também. A Laú tem 5 gols sofridos, o que significa dizer que tem menos 1 de saldo. O Botafogo tem 3 gols sofridos, o que significa dizer que tem 1 gol de saldo. Mas aí é aquilo, vai ter que ver se o Laú goleou o Carabobo em casa, se conseguiu fazer, porque o saldo de gols, aí vai ter que fazer uma cacetada de conta, ver como é que vai ficar a situação. Então, para não precisar passar por isso, vencer o Estudiantes, vencer a Laú, independente de ser 1, 2, 3 gols de diferença. Fazer a vitória, mesmo que seja simples, porque com os 6 pontos a gente avança para as oitavas. Fogão, confiante, difícil a gente estar plenamente confiante, sabendo que o Botafogo não está jogando nada e o Paiva não está conseguindo extrair futebol da equipe. Mas vamos lá, né? Precisamos seguir acreditando, porque essa vaga para as oitavas de final da competição continental, ainda mais com o que vai vir aí no meio do ano, podendo ter uma boa janela, né? Podendo, não vou colocar como certeza, por conta de toda a situação do Lyon, da Eagle, enfim. Mas existe uma esperança de que para o segundo semestre a gente esteja mais forte. A questão é, ainda com o comando do Paiva, tomara que ele comece a apresentar um melhor trabalho, né? Vou torcer por isso, porque é o que nos resta.